Ô, Saulo, no plano astral, como que você vê as entidades ali, por exemplo, ali da Umbanda ali, ou do Candomblé, Exu, Orixás, esse tipo de Eu não coisa? conhecia nada da Umbanda. Nada. Eu fui a Umbanda porque comecei a conhecer espíritos da Umbanda. Cara, eu comecei a ver o espírito do Candomblé também. Ligados especificamente. Marinheiro. Eu sabia que existia isso, velho. Nome. Cangaceiro. Já vi. É. Já. Cangaceiros, caras. E usam chapéu de cangaceiro. São cangaceiros mesmo. Se mantém assim da mesma forma que você vê lá. Os caras lá. Obviamente, não, com alguns com histórias ligadas ao Nordeste. Que, inclusive, uma história que eu, exatamente por estudar, por ter vindo de lá, eu estudei bastante. Eu acabei vendo por um princípio de energia, de proximidade. Então, uma vez Exu, algumas vezes, e são seres de linha de frente, pombagiras. Então, com isso, eu me interessei a conhecer. Eu fui visitar Umbanda, eu visitei Umbanda 2 vezes só. Fui 2 vezes em Umbanda só. As 2 vezes eu fui porque eu saía do corpo, vi os caras, eu queria saber como é que era, eu queria ver aquilo. Então, assim, a Umbanda é muito forte no astral. O Espírito de Linha de Frente da Umbanda faz um trabalho incrível no Brasil. Incrível. Normalmente, toda a linha de frente é feita por espíritos que são mais conectados à Umbanda e ao Candomblé. Aqui no Brasil é Umbanda. Todos, quase. Aí você tem os guardiões, os Exus, as pombagiras, ou alguns outros espíritos como os caboclos, os índios, os preto velhos. São vários deles, velho, linhas de frente. Então isso não quer dizer que os outros não estão trabalhando, não, mas são sutis. Aí você não está vendo o mentor. Então, o acesso visual que você tem é com esses caras. Então, por que, que eu via muito? Porque eles estão num nível de densidade, não é baixa sintonia ou diminuição. Não. Existe o SAMU é necessário. Eles são o SAMU, velho. Para que pegue e leve para os médicos depois, os mais sutis, fazer o diagnóstico. Mas na hora precisa do primeiro socorro. Quem faz o primeiro socorro no Brasil são os espíritos da Umbanda. Linha de frente, normalmente. E, ô, Saulo, em algum momento desses aí, com essas entidades, você já se deparou com elas recebendo uma oferta de um animal, por exemplo, sacrificado? Fora do corpo? Sim. Já vi. Existe uma. Eu gosto muito de falar sobre isso para quebrar preconceito, né? Até a passiva hipocrisia que nós sem querer temos. Não fazemos de propósito. Vou perguntar, não minta não. Uhum. Na geladeira de sua casa agora tem galinha ou carne? Tem bastante. E na sua? Deve ter também, acho que tem. Tem. Tem galinha, Na minha tem coxinha. galinha, Agora tem porco, latinha. boi. Pois é. Por que você pode e o espírito não pode? Só uma pergunta que eu te faço. Pergunto pra você. Você é ruim? Não, Exato. Se botar você fora do corpo, você trabalha pro bem ou pro mal? pro bem. Existe uma lógica no que é feito. A Umbanda, ela pega os seres na sua simplicidade, sem julgá-los. E faz com isso um trabalho extremamente inteligente, voltado à compreensão do que nós ainda somos. Então, os espíritos, eles fazem uso da comida e fazem uso do cigarro ou da bebida, como nós também fazemos. Aliás, tem bebida na sua casa? Na minha tem, mas eu não. Sim, mas seu pai bebeu, sua mãe bebia, seu avô. Sim, todo mundo já. Eles já são me ruins? chapando. São assassinos, alguma coisa Não, assim? assassinos não. Mas não sei, então é isso que eu tô falando. Existe um preconceito Eu acho. sobre o processo. É como se fosse assim, uma hipocrisia. Eu posso, mas Sim. o espírito não. Como assim? Você não vai virar espírito, não? Você não era antes também? É. Então, os espíritos fazem esse tipo de processo. Há uma sensação, obviamente, é como se fosse assim. Não, é preciso que tenha a galera linha de frente. Para ficar linha de frente, você tem que densificar. Densificar significa manter frequência de linha de frente. Então é necessário que existam espíritos que fazem uso porque gostam. Ninguém é forçado. Senão você pode trabalhar em qualquer linha, meu pai. Mas são espíritos que são do bem e por continuarem com as suas necessidades sendo pessoas boas, vão trabalhar na linha de frente, velho. E são úteis pra caramba. É necessário. Por que são eles que vão buscar? Acabei de falar isso. Porque eles conseguem chegar na linha de densidade para fazer o trabalho. Mas assim, eu acho que isso tá, aos poucos está se desmistificando. O pessoal tá aceitando um pouco mais, mas tem aquele papo lá do
muitos vegetarianos, até veganos, tem aquele negócio lá do, a sua escolha é seletiva, alguma coisa do tipo, o seu amor é seletivo. Mas é porque existe, de fato, algumas vertentes, e não tem como mentir, você deve saber, todo mundo deve saber, algumas vertentes que não trabalham só ali com o cabrito, com o bode, com a galinha. É gato, é cachorro, são animais ali que a gente tem, entre aspas, como família, domesticado, né, que são os pets. E tem trabalhos ou feitiços que pra se concluir precisa sim de... Aí se direciona para um lado, mas veja, a cada um a sua repercussão, vamos. Não tô vamos falando que é da A questão dos veganos e tal. Tem gente que faz. O certo, velho, é este. Certo? É a gente ir aos poucos, partindo do princípio do novo advento do mundo consciencial, estamos começando a cuidar mais dos animais, mas isso está começando agora, de 20 anos para cá, velho. Não tinha esse negócio, né? Eu tenho 45 anos, eu tinha que comer o que tava no prato, não tinha esse negócio de ser vegano, não. Era carne, fígado e vão comer. E tinha que comer tudo que tava no prato. E não existia isso, não. Isso começou a ser cobrado agora. Ainda há uma geração naturalmente conectada às questões que jamais vão entender uma imposição que não estou dizendo que está errada. Tá? É uma imposição. Eu estou impondo que o mundo começa a mudar a sua forma de alimentação. Não necessariamente isso está errado, mas não é assim que funciona. Ainda existe um leque de seres presos em dimensões frequenciais e que, se não existir linha de frente, não os pegam. Então tem uma frase da Bíblia que é assim: é necessário de que haja o escândalo, quer dizer, a ação, mas sofrerá as consequências aquele que tinha. Ai de que por quem venha. Então quem faz as suas coisas assume a consequência. Quem faz o mal, assume, nesse caso, especificamente, assume consequência, velho. Não existe saída. Não existe fuga desse processo. É uma regra, é uma lei. Tá aí. Então, se a pessoa direciona um conhecimento para a Umbanda, ela se usa para o bem. Ainda que nós, não, no sentido espiritual, acabamos por não entender um processo. Ninguém é obrigado a estar ali. Você pode muito bem, sendo um vegano, e curtir e seguir uma linha espiritual mais sutil. O que não é nenhum problema, o espiritismo faz isso. Não, até a boa parte das casas de Umbanda também. Algumas trabalham assim com... Agora, a Umbanda, ela assim, não... tem alguns detalhes, o candomblé é mais forte. No candomblé o candomblé é mais forte. A Umbanda tem casas e casas. Normalmente, hoje em dia, há uma sutilização do processo da Umbanda também. Tá? Ainda assim, há uma necessidade de linha de frente. Isso vai acontecer de uma forma ou ela outra. é alimentada ali, às vezes, A tendência é que, com a sutilização do processo, os seres aos poucos começam a ficar desencarnarem com menos densidade. Quer dizer, vão continuar indo por umbral, por tristeza, mas não por assassinatos ou por pesos, a tendência. E com isso vai ter uma sutilização natural de todos, porque os espíritos não vão mais necessitar de usar recursos para buscar seres que estão no mesmo processo. Mas ainda temos muita gente aí fazendo todo tipo de processo, caindo em frequência, né? A gente precisa devagar na cobrança. A cobrança precisa ser devagar. Vamos mudando e permitindo os seres serem quem são. Tem gente, velho, que, assim, vamos falar a verdade. Até 20 anos atrás, nós comíamos carne sem ninguém comentar nada. Sim. Tem gente que quer fazer do seu gato ficar vegano, velho. Isso faz o menor sentido. Um gato não pode ser não vegano. Não pode. Quer dizer, é como se o seu mentor chegasse para você e falar: a partir de agora não pode mais errar. Uhum. Como assim? Isso é uma agressão à nossa simples evolução. Respeita. Se você soltar seu animal na natureza, ele vai comer carne, velho. Vai comer lagartixa, rato. É isso que o seu gato vai comer, velho. Ele nunca mais... É isso que ele vai fazer. Então tem que se respeitar a natureza dos bichos, assim como os mentores respeitam a gente. Tem gente que diz assim: meu gato não come carne. Não, assim, eu acho... A ração dele tá lá, porra, carne igual. Não, ele tá dando brócolis, proteína, então. Mas vai faltar algum nutriente pro bichinho, sem dúvida.